Olá a todos, meu nome é Deusi, eu pertenço à Casa Espírita Redentora aqui em Santo André e mais uma vez estamos com vocês para um evangelho. O que nos coube hoje é o capítulo 23 do livro Renovando Atitudes, também está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Espero que estejam muito bem, que passe logo essa situação e que todos estejam em harmonia em seus lares. Jesus, mais uma vez, está sendo interpelado pelos seus algozes numa situação onde está tendo uma festa, onde existe muitas pessoas em volta, e aí eles vão colocar a teste a doutrina de Jesus, aquilo que ele nos traz de ensinamento. E aí, Hamed vai ser muito feliz, o espírito Hamed nos coloca a questão do apoio, a questão do equilíbrio, a questão dos opostos. Apoio em que termos? Apoio àquilo que nós estamos julgando do nosso eu maior. Um apoio ao equilíbrio, um apoio àquilo que nós temos de melhor em termos cerebrais até. Ele coloca em relação aos hemisférios cerebrais uma importância muito grande de nós desenvolvermos esse equilíbrio para fazermos a real conexão com as atitudes benéficas do nosso ser. Por exemplo, nós temos, às vezes, um lado mais desenvolvido que outro desses hemisférios cerebrais, e muitas vezes só utilizamos muito este lado, em relação ao lado direito ou em relação ao lado esquerdo. Então, nós temos que também avaliar coisas que nós não fazemos. Por quê? Porque nós não nos sentimos confortáveis, porque aquele lado do cérebro não está sendo tão desenvolvido. Então, por exemplo, às vezes nós seguimos sempre os mesmos caminhos, as mesmas direções, as mesmas atitudes, até no dia a dia, no cotidiano. Usar sempre a mão direita, ou usar sempre o mesmo caminho em termos de direção, ou pela mesma rota. Não nos colocarmos numa situação de desafio, colocando outras atividades que nós não estamos acostumados a fazer. A leitura, às vezes, diária, que nós muitas vezes não fazemos. O estudo, né, de uma outra atividade, de uma outra possibilidade. Isso vai fazendo com que esses hemisférios cerebrais se ampliem, se harmonizem e que nós possamos, assim, controlar melhor também as nossas emoções. Ele é muito feliz nessas colocações. E também em relação ao amor, né? Tão pregado, não somente pregado, né, pelo Mestre Jesus, mas praticado e nos mostrado como mestre, como nós devemos agir em relação a este amor, né, incondicionalmente. E Jesus vai ser testado nessa situação em relação àquela mulher adúltera que é trazida até a ele. Ele está ali perante aos outros, falando do evangelho, colocando da melhor forma possível as leis de Deus, né, não tão prontamente entendidas até aquele momento. E aí chegam até ele os escribas, os principais sacerdotes, e colocam à frente essa mulher em exposição. Vocês vejam, está numa festa, e essa mulher é colocada à exposição. Tendo em vista que as mulheres já eram não tão bem quistas naquela época, né? E muitas vezes menosprezadas. E ela realmente está sendo pega numa atitude e eles vão querer testar Jesus para ver como que vai ser o seu julgamento em relação àquelas leis, como vai ser o seu procedimento. Jesus, né, é interpelado da seguinte forma: trouxemos esta mulher até ti porque ela foi pega em adultério. Na lei está bem escrito que mulheres como tais devemos apedrejá-las. O que tens a dizer sobre isso? Jesus abaixa-se, começa a escrever com o dedo na terra e fica naquela situação algum tempo. Ainda nervosos, totalmente assim, desequilibrados para estar praticando aquele ato àquela mulher,
vão de novo, né, nervosos, a falar com Jesus. Então, não tens nada a dizer? E Jesus se coloca da seguinte forma: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E volta a escrever na terra. Eles demoram um tempo para assimilar, né, aquela palavra, né? E a espiritualidade também está agindo em volta de todos aqueles ânimos exaltados. E eles começam um a sair e a largar aquelas pedras, aqueles paus. Vão largando aos poucos, saindo dos mais velhos, primeiro, até os mais jovens. Jesus se volta até a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher responde: Senhor, todos saíram, todos se foram. E aí Jesus coloca a frase: eu também não vos condenarei. Vá e não peques mais. O equilíbrio proposto também por Hamed é na questão do julgamento, na questão de como está o nosso equilíbrio no julgar. Porque, infelizmente, nós julgamos, criticamos, e esse padrão de julgamento muitas vezes não é colocado numa balança igualitária, né? E aí a gente julga com o nosso olhar, com os nossos ensinamentos, com os nossos conhecimentos e da forma muitas vezes equivocada. Nós julgamos, por um lado, razoável, sensível, acolhedor, daqueles que nos são próximos, muitas vezes nossos familiares. Ah, não, mas pense de uma forma diferente, ele não quis agir assim. E aí a nossa defesa em relação ao nosso ente querido. Mas, se nós julgamos o outro, muitas vezes condenamos e damos o veredito. Então, ele pede esse nosso equilíbrio para com as questões dos opostos. Tudo tem uma coisa razoável, algo de bom, algo a ser observado. E não apenas um julgamento severo e rude. Muitas vezes nós nos colocamos realmente como já sendo superior em certas atitudes, que nós estamos em aprendizado. Nós estamos na busca da tolerância, da paciência, do ver com outros olhos, de estar realmente observando até que ponto nós temos um rigor muito grande em relação ao que o outro faz. E aí no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dando alguns itens, né, dessa relação da misericórdia, porque o capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a nossa relação com o outro tem que ser numa medida do equilíbrio e não de uma aversão ao outro, a não ter mais contato com o outro, a nos colocarmos numa autodefesa, porque as relações são, de certa forma, posicionadas para que nós estejamos testando aquilo que nós compreendemos do Evangelho de amor do Cristo. A média também coloca essa questão do amor sendo primordial para a compreensão dos opostos. A oposição, muitas vezes, é colocada muito mais por nós mesmos do que pelo outro. Porque se nós ouvíssemos o que o outro tem a dizer, muitas vezes, mudaríamos a nossa posição, mudaríamos o nosso ponto de vista. E nos colocar no lugar do outro também nos faz mudar de atitude. No capítulo também é colocado a questão do sacrifício agradável a Deus, no próprio item 12. O sacrifício mais agradável a Deus, muitas vezes nos é o que não é tão sacrificante, o que nos dá conforto, o que nos estamos suaves, serenos a realizar. Mas muitas vezes o desafio é sacrificar-se quanto aquilo que nós estamos tão arregados dentro de nós. As colocações,
as palavras, o modo de agir. Mais um dia eu consegui realizar de tal forma. Mais um dia eu consegui ter meus instintos um pouco mais equilibrados. Mais um dia eu consegui não ferir a criatura. Mais um dia eu consegui silenciar. A passagem do Evangelho é muito profunda e, por isso, até os apóstolos naquele momento não entendem o porquê do mestre não ter dado um veredito àquela mulher. João mesmo coloca no livro Boa Nova nesse não entendimento dos apóstolos. Ele vai até o mestre e pergunta: mas mestre, não está na lei? Não é o certo? Não é o correto? E Jesus coloca: por que estás nessa defesa da lei, tão arregada da lei? Por que estás a colocar a lei em primeiro lugar do que aquele ser? Sabes o que essa mulher passou? Sabe o que ela vivenciou em relação aos amores, à sua vida mais íntima? E aí João vai começando a ter uma nova, oportunidade de pensar aquele ser de uma forma diferente. E Jesus coloca também que em casos assim, é claro que tem que ter a repreensão do errado. É claro que ele não está falando que não haveria de ter um julgamento. Mas como seria esse julgamento, essa criatura? Porque muitas vezes, não se colocando no lugar do outro, o julgamento é muito severo, né? E esse julgamento, muitas vezes, traz consequências para a vida inteira de uma criatura. Nós vemos pelas crianças, muitas vezes, que hoje, sofrem sentimentos que antigamente nós víamos que estavam enrustidos e hoje são colocados para fora. E essa é a busca, É a busca que a criatura comece a se analisar e se observar naquilo que está sendo mais ferida. Nós falamos do bullying, do cyberbullying, porque muitas vezes as coisas estão embutidas, estão no superficial, mas elas existem. Muitas vezes, nós também nos sentimos feridos e agredidos de uma forma, de uma mensagem, de uma colocação menos apropriada, e isso também vai nos ferindo. Então, como tentar ter esse equilíbrio dos opostos, nós não vamos estar, às vezes, num bom dia, porém, esse bom dia já é a nossa missão, de estarmos melhores, de compreendermos que aquilo passa do que é realmente proposto por um ser que já se diz cristão, melhorado, evangelizado, e não nos deixar os instintos, o egoísmo, a raiva, a prepotência, ou o nosso orgulho, muitas vezes, tomar conta das atitudes. Quando nós nos colocamos na posição do outro, nós compreendemos um pouco mais o porquê desses sentimentos, o porquê nos vêm essas atitudes. Coisas que às vezes vivenciamos até em outras oportunidades, em outras reencarnações, trazidas muitas vezes à tona no momento da necessidade. Por que agir de tal forma? O que tenho trazido em meu eu, em meu íntimo, que é tão pesado ainda para eu trabalhar? Hamed também coloca na questão de suma importância em relação ao como nós observamos o que é de errado, O que às vezes ele coloca entre aspas, pecado. Que, na verdade, essa oposição chega a ser algo tão negativo que nós precisamos ter uma polaridade. A polaridade é esse equilíbrio entre as emoções, entre os atos e entre ao que nós pensamos e agimos. Essa polaridade é o equilíbrio necessário nas nossas atitudes e nas nossas vivências diárias. Os bem-aventurados, os misericordiosos,
é a compreensão de que todos nós estamos num plano de necessidades de melhora, de necessidade de compreender o outro, de ter essa misericórdia no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos. Quando ele fala no Evangelho de deixarmos a oferta enquanto não nos reconciliarmos com o nosso próximo, é essa questão do observar a misericórdia. Até que ponto eu não consigo me reconciliar, mas eu consigo fazer o bem? Até que ponto essa dualidade de alguns sentimentos me faz estar sendo um opositor à concórdia, ao amor incondicional, a perceber o outro como um ser que também necessita do meu apoio, do meu acolhimento, da minha visão de um ser também em evolução, assim como eu sou. Que nós possamos refletir sobre esses opostos, sobre a misericórdia e sobre a boa vontade que nós temos também de cada vez nos melhorarmos mais. Vamos assim, buscando nos atrelar às forças do bem, a fim de iluminar esses momentos tão difíceis. Na oportunidade, vamos nos colocando à disposição do plano espiritual, a estar utilizando as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos para com o nosso próximo, vibrando muita luz, muito amor, muita energia a todos aqueles que sofrem em toda parte. Na nossa melhora, como seres em evolução, em busca de fazermos o melhor, de caminharmos pelo Evangelho. Assim nós saudamos essas equipes amigas que estão a serviço do bem, a serviço da melhora, a serviço de todos aqueles que estão vibrando pela saúde, pelo bem-estar, para que se achem as vacinas, os remédios, para que a humanidade possa ser renovada em seus sentimentos, em seus posicionamentos, em suas atitudes. Que todas essas equipes amigas possam estar atreladas à humanidade que vibra pelo bem, que quer sempre o bem e que busca o bem. Vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão na ponta da frente, por aqueles que estão voltando, pelos países que estão de novo em busca da melhoria, pelos hospitais de campanha, pelas escolas de aprendizes do Evangelho, pelas casas espíritas, por todas as religiões que estão harmonizando os seus, equilibrando os seus, num momento onde tanta necessidade existe do corpo, da alma, do espírito, que possa ser renovado todo o nosso ser em atitudes do bem, de amor, de harmonia, de equilíbrio, que possa a sociedade compreender a necessidade da mudança, e essa mudança parte de nós, de respeitarmos o outro que quer continuar, de respeitarmos o outro que quer começar os trabalhos, de respeitarmos o outro que quer o equilíbrio, sabendo da grande responsabilidade que esses dirigentes têm em conduzir as massas, em conduzir a humanidade. E que sabemos que a espiritualidade amiga está trabalhando prontamente a fim de iluminar as almas e os posicionamentos para que não somente a economia melhore, mas que essa terra seja renovada, de norte a sul, de leste a oeste, que ecoe este Evangelho do Cristo na melhora das criaturas. Nosso muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Fiquem com Deus.